dos episódios 1, 2 e 3 de Malgakuen. O episódio começa contando sobre a Era Mítica de 2000 anos atrás, e um homem exterminou toda a nação dos humanos e matou até deuses. Ele era temido como o Rei Demônio. Diante do seu olhar, até a realidade era apagada. Esse cara é um monstro. Uma coruja decide entregar um convite para uma escola onde vão treinar o sucessor do lendário Rei Demônio, e alguém vai assumir o posto de Lorde Demônio da Tirania. Depois disso já corta pro primeiro dia do exame admissional. Essa é a Academia do Rei Demônio, a academia que procura pela reencarnação do mais brabo. Uma garotinha de cabelo branco deixa cair o convite, e um nobre cavaleiro pega o convite pra ela. Esse daí é o brabo. Nem preciso dizer que ele é o protagonista, porque ele tem cara de protagonista. Nesse anime, quem tem cabelo branco é considerado da realeza, e quem tem cabelo preto é considerado apenas um plebeu. Esse é o Anos Voldgod. Assim que Anos ia entrar pra academia, apareceu um cara encrenqueiro. Sempre tem um desse em uma escola, mas o Anos simplesmente passa por ele e deixa ele no vácuo, e fala que o poder dele é tão fraco que ele não percebeu a presença do encrenqueiro. Ele então decide apelar pra violência e já carrega uma magia de fogo que pode carbonizar até o esqueleto de uma pessoa, mas o Anos simplesmente apaga o fogo com um assopro. Digamos que ele apagou o fogo de um fósforo. Nessa hora, o Anos emite uma palavra que deixa o encrenqueiro completamente imobilizado, com apenas uma palavra. O inimigo não pode se mover. Chegando então no teste de admissão, o teste vai correr em 3 etapas. A primeira vai ser uma luta entre os alunos, a segunda vai ser um teste de aptidão mágica e a última um teste de perguntas. Para essa batalha, ele pode usar qualquer equipamento que quiser. Assim que ele entra no coliseu para batalhar, o mesmo encrenqueiro aparece de novo. Só que dessa vez, ele tá com armaduras e artefatos mágicos para potencializar os seus poderes. Será que o Anos terá alguma chance com esse cara? O Anos emite mais uma ordem contra ele, mas a magia não afeta, porque a armadura é anti-magia. Nessa hora, o encrenqueiro saca da espada, já deixa a espada completamente em chamas, e essa espada vai aumentar ainda mais o nível do poder da sua magia. Só que novamente o Anos assopra e apaga o fogo dele como se fosse o fogo de um fósforo. Dá pra ver que ele é muito poderoso, né? Então o Anos decide dar uma vantagem pra ele. Primeiro que o Anos não vai sair do lugar, não vai usar magia e não vai emitir nenhum poder mágico através de suas falas. Aí facilitou demais pro maluco, né? Nessa hora, o encrenqueiro é completamente fatiado. Ele levou um dano gigantesco apenas pelo batimento cardíaco do Anos. Cara, na moral, se eu fosse ele, eu já teria desistido. Depois dessa humilhação toda, dá pra ver que é impossível derrotar esse simples plebeu. Então eles firmam um contrato, e o encrenqueiro decide que não vai desistir mesmo se morrer. Então o Anos estrala o dedo e ele simplesmente vira presunto. Mas o Anos consegue ressuscitar ele de novo. E novamente o Anos estrala o dedo e ele vira presunto de novo. Mas ele é ressuscitado novamente, e o Anos fica repetindo isso várias e várias vezes. O Anos consegue ressuscitar alguém depois de 3 segundos. Essa é a mesma regra aplicada para quando uma comida cai no chão, a regra dos 3 segundos. Pode comer sem medo. Depois de todo esse massacre, o encrenqueiro acaba pedindo a rendição, mas o irmão dele ficou completamente furioso com isso. Com isso chega o teste da medição de poder mágico. A garotinha amiga do Anos tem mais de 100 mil de poder, é um poder muito insano. Assim que o Anos vai medir o poder dele é nulo, e ele quebra o cristal de mana por excesso de poder. Ninguém nunca viu isso acontecer antes. Depois vem o teste de aptidão. Esse teste vai fazer perguntas sobre o Rei Demônio. Ele precisa responder tudo de forma correta, mas algo muito estranho vai acontecer aqui. Logo você vai saber o que é. Depois de responder todas as perguntas, eles foram aprovados, e o Anos chama a amiga dele para comemorar a aprovação na casa dele. Ela cogita em usar magia de voo, mas ele tem uma forma muito mais rápida, a magia de teletransporte. Chegando então em casa, a gente conhece a mãe do Anos. A mãe dele tem uma aparência muito mais nova do que a aparência do próprio filho, mas isso tem uma explicação. O Anos nasceu e virou adulto em apenas um mês. Esse sim é o verdadeiro Rei Demônio da Tirania, mas ninguém acredita. Todo mundo acha que ele é apenas um plebeu. Depois de jantarem e conversarem bastante, o Anos decide levar a sua amiga para casa. Ele decidiu que vai ir caminhando para fazer a digestão da comida, né? Nada melhor do que dar uma volta à noite com uma boa conversa. Só que nessa hora ele é completamente cercado por uma barreira mágica. Essa é uma poderosa magia de criação que criou um coliseu inteiro. E de lá sai o irmão do encrenqueiro, e ele veio junto também. O irmão dele é muito mais poderoso, e o irmão dele sentiu que a realeza foi desafiada por um ralé plebeu. O próprio irmão pega o encrenqueiro e usa uma magia de relâmpago negro que simplesmente carboniza o irmão dele inteiro. Ele não tá nem aí pro próprio irmão, ele só quer que o Anos pague por tudo que ele fez e pela humilhação que ele fez a realeza passar. Mas ninguém acredita quando o Anos fala que é o próprio Lorde Demônio. Todo mundo acha que ele é um ignorante e que tá zombando do verdadeiro Rei Demônio da Tirania. Geral acha que isso é um absurdo. Com isso, todos os magos decidem atacar ao mesmo tempo. Eles vão lançar a magia mais poderosa, mas com apenas um olhar, o Anos simplesmente fez o poder deles ficarem com medo, e o poder de todo mundo ficou fora de controle. No final, todo mundo foi aniquilado pelo próprio poder, menos um membro da nobreza. Ele decidiu usar uma magia proibida, um feitiço que só é usado pela nobreza. Essa é uma magia de origem, que pega o poder do próprio Rei Demônio emprestado, e é exatamente isso, mano. Ele pegou o poder do próprio Anos emprestado. No fim, a magia não causou nenhum dano no Anos, porque a magia de origem não pode afetar a própria origem. Esse cara é
apelão demais. Ainda com toda essa demonstração insana de poder, ninguém acredita que ele realmente seja o verdadeiro Rei Demônio. Ele então revive o irmão dele em forma de zumbi, e o irmão dele tá preparado para se vingar pelo próprio irmão ter matado ele. E agora ele tá muito mais poderoso. Todo mundo que renasce como zumbi ganha um buff insano de aumento de poder. No fim, o Anos faz com que os dois lutem entre si, e nesse momento os dois são completamente carbonizados. Mas como o Anos é um Rei Demônio clemente, ele decide reviver e salvar todo mundo. Depois dessa demonstração insana de poder, eles têm que acreditar, né, mano? Ele manda todo mundo prestar atenção e todo mundo é descendente dele. O fundador voltou, o verdadeiro Rei Demônio da tirania. Esse é Anos Voldgod, o Rei Demônio que voltou depois de 2000 anos para colocar o mundo em ordem. No episódio 2, as coisas ficam mais interessantes, porque mostra o Anos Voldgod no seu trono lá no submundo. E existe o lendário Rei Canon. Esse é o único cara que consegue bater de frente contra o Anos. E o mundo tá vivendo uma guerra entre os demônios e os humanos. O Anos acha errado que os humanos matem os demônios e o Canon acha errado que os demônios matem os humanos. Por isso, eles vivem uma guerra há centenas de anos. Mas o Anos decide firmar um acordo com o herói Canon. Ele vai se sacrificar para colocar uma barreira ao redor do mundo inteiro, que vai separar os humanos dos demônios. Assim, os dois mundos vão viver em paz. Essa magia é tão poderosa que o Anos só vai conseguir reencarnar depois de 2000 anos. Então beleza, ele firmou um acordo com o herói Canon. O herói Canon simplesmente vai pra cima dele e enfia a espada no peito dele. Só com a morte do Lorde Demônio, o mundo poderá viver em paz. A barreira então é gerada, e a barreira possui uma magia tão poderosa que não pode ser atravessada. Só que 2000 anos depois, ele reencarnou. Assim que ele nasceu, ele já nasceu falando. E agora ele tá aí, nessa academia que busca pela reencarnação do Rei Demônio da tirania. Mas ninguém acredita que seja ele, porque ele é um simples plebeu que nasceu sem sangue da nobreza. Por isso ninguém acredita nele. Mas ele percebe que respondeu todas as perguntas erradas. E pergunta pra ela qual que é o nome do Rei Demônio. E ela fala que o nome do Rei Demônio se chama Avios de Levia. Ou seja, alguém mudou todas as informações sobre o verdadeiro Rei Demônio. E é por isso que ninguém acredita mais nele. A pessoa considerada mais próxima do Rei Demônio é a irmã dela. E cara, a irmã dela não gosta de ninguém que não seja da realeza. Então a professora chega pra dar aula e ensina uma magia pros alunos. A magia Gize. É uma magia que vai